Olá, gente, graça e paz, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. Hoje eu vim trazer aqui um assunto muito sério. Eu acredito que tem pessoas que precisam ouvir sobre essa questão. É algo que muitas vezes a gente negligencia, a gente não quer falar por medo, por achar que as pessoas vão nos criticar, mas é uma realidade. O devocional Mulheres Enraizadas, que foi um devocional que eu adquiri no primeiro ano, assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu vi que ia ter o lançamento dele e eu comprei, acho que foi no mês de novembro. E o Senhor ele falou muito forte comigo referente a isso, através desse livro, que quando ele expõe algo, quando ele expõe uma doença, é porque ele quer tratar da raiz do problema, ele quer que a gente tenha a responsabilidade e a maturidade de tratar a raiz do problema. Porque tantos anos eu fiquei no Brasil, eu nunca tive esse diagnóstico. O Senhor, quando eu cheguei aqui, ele expôs é, a endometriose. Depois de alguns meses ele permitiu que isso acontecesse, eu creio, porque por muito tempo no Brasil nunca aconteceu e eu não tenho outra resposta, não tenho como dizer que foi coincidência, que foi falta de sorte. Eu digo que a minha vida é governada por Deus, ela é direcionada, ela é conduzida, ela é guiada, então tudo coopera para o meu bem e tem coisas que realmente, muitas coisas realmente Deus ele permite, ou para me tratar, ou para tratar é, algo através de mim. Então, toda dor ela tem um propósito também, gera um testemunho. E eu tive esse diagnóstico da endometriose profunda aqui. E o Senhor ele falou profundamente comigo. Eu quero tratar eu quero tratar a endometriose junto com você. E quero que você tenha responsabilidade e maturidade para tratar da raiz, ir na raiz do problema. E qual a raiz do problema quando se trata da endometriose? A alimentação. A raiz do problema da endometriose é a alimentação. E eu acredito também que de muitas outras doenças, a raiz do problema é a alimentação. Quando você sente muitas dores de cabeça, você tem que ver o que você está comendo, você tem que ver se o seu corpo está inflamado, o que você está ingerindo, o que você está consumindo, fazendo com que o seu corpo fique inflamado. Eu tenho como um exemplo o glúten. O glúten nos deixa muito inchada. A gente pensa que está engordando, mas na verdade está inchada, porque o glúten ele faz isso. E o glúten ele causa muita inflamação no corpo também. Então, quando eu falo da alimentação, eu falo da questão de um todo, o nosso corpo em geral. Então, o Senhor, ele me alerta referente a isso e ele fala, eu estou expondo esse problema para que você venha tratar desde a raiz. Porque, na verdade, o Senhor, ele se importa com o nosso interior, né? Com o nosso interior. Quando o Senhor abriu meus olhos também referente a isso, quando eu cheguei aqui em Portugal, nós queríamos ter muita coisa, né? Nós queríamos ter muita coisa e se vestir bem e comprar vários acessórios, vários bem materiais, mas isso tudo seria para mostrar para o outro, entende? Isso tudo seria para mostrar para as pessoas que estavam no Brasil que a gente chegou em um lugar que nos dá oportunidade, que nos permite ter esses tipos de coisa, só que seria algo como se estivesse camuflando. O interior ele tá ruim, a raiz ela não tá boa, mas o exterior mostrando para o outro que tá bem, mas não tá bem. Então o Senhor ele de fato ele permitiu que a raiz ela fosse exposta para que eu viesse ter esse cuidado maior referente a esse diagnóstico. Então, se o Senhor operar um milagre, o Senhor continua sendo Deus. Se não operar, ele continua sendo Deus. E eu quero te alertar que nós temos a responsabilidade. O Senhor tem falado comigo referente a essa palavra, eu meditei nela alguns dias,
cheguei até a postar no Instagram. Gênesis 17, ele fala com Abraão, ele diz assim: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer os termos da aliança. E no versículo 1, ele diz assim: seja fiel, a parte B, né? Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Então ele faz uma promessa a Abraão, porém ele alerta, né? Tenha cuidado, obedeça, seja fiel, tenha uma vida íntegra. Então o Senhor, muitas vezes o Senhor quer tratar algo dentro de nós, no interior, sobre o nosso comportamento, sobre os nossos hábitos, sobre a nossa rotina. Às vezes a gente está dando mais atenção a mostrar coisas às pessoas e esquecendo da nossa saúde, esquecendo do nosso interior, que é onde verdadeiramente o Senhor se importa. Romper com alguns ambientes ou romper com alguns hábitos que não condiz com aquilo que Ele está me pedindo. E se Ele está me pedindo é porque eu tenho estrutura. Talvez o que Ele está te pedindo é você ver acontecer tantos milagres. Eu não vou mentir, uma vez eu já me questionei por conta disso, mas rapidamente eu vi que não dava, né? Não era sobre isso, comigo não era sobre isso. Você vê várias pessoas ao seu redor sendo curada, você vê várias pessoas ao seu redor tendo ali, vivendo ali um milagre, vivendo ali a cura. O Senhor operou a cura, o Senhor tocou, veio o pastor, orou e aquela pessoa foi curada. Mas com você está sendo diferente. Com você está sendo diferente. Aí eu te digo, eu já me questionei sobre isso. Mas sabe o que é que eu pensei? Da mesma forma, quando eu digo, tem pessoas que não têm estrutura para ouvir o que eu falo, tem pessoas também que o Senhor não vai dar um fardo que ela não possa carregar. Então, quer dizer, ela não tem estrutura para carregar aquilo, para caminhar daquela forma que o Senhor está pedindo. Então, se o Senhor está me pedindo, é porque Ele entende que eu tenho estrutura para mudar minha alimentação, eu tenho estrutura para investir tempo em buscar conhecimento, para saber o que é que eu devo comer, como eu devo substituir os alimentos industrializados. Eu tenho um entendimento, conhecimento, porque eu já fiz técnica alimentos, do que é um alimento in natura, e eu acredito que hoje eu não fiz técnica alimentos à toa, em vão, que eu pensei que eu tinha feito, eu queria exercer no Anvisa, né, que chama no Brasil, a fiscalização, mas eu não exerci no Anvisa e logo que eu terminei o curso, com pouco tempo eu vim para cá, para Portugal. Então, assim, eu pensei que não valeu de nada o curso que eu fiz, mas hoje eu estou entendendo o porquê que o Senhor permitiu que eu fizesse esse curso. Então, eu tenho um entendimento do que é um alimento in natura, do que é um alimento minimamente processado, ultraprocessado. Então, eu já entendo que eu tenho que, como é que eu posso dizer? Que eu tenho que separar essa alimentação de uma alimentação in natura, de uma alimentação mais natural, para que eu não venha sofrer referente à endometriose. E então o Senhor me dá esse fardo, porque Ele entende que para mim vai ser leve, vai ser tranquilo. Possa não ser da mesma forma para você nesse momento, mas possa ser que o Senhor queira te alertar referente a outra coisa. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei qual foi o seu diagnóstico, eu não sei pelo que você está orando nesse tempo, pelo que você está esperando que aconteça um milagre, aconteça a cura, mas pergunte ao Senhor em intimidade com Ele, em secreto, pergunte a Ele o que é que Ele quer a mais de Ele operar o milagre, se Ele realmente de fato quer operar o milagre ou se Ele quer dar algo que você possa fazer nesse tempo, para que você chegue e alcance o seu milagre, né, com o seu posicionamento. Existe sim o fato de Deus nos tocar, mas existe também o nosso lançar, o nosso posicionamento, a nossa caminhada. O que é que você tem mudado
para acontecer um novo de Deus, para acontecer um recomeço na sua vida, você precisa mudar comportamento, você precisa mudar hábitos, você precisa mudar as mesas que você tem sentado. Então eu analisei tudo isso e agora eu estou entendendo por que ainda eu não fui curada de fato. Eu digo que eu estou sendo curada parcialmente. Eu estou sendo curada por etapas. Antes eu não menstruava todos os meses, hoje eu já consigo menstruar todos os meses. Antes eu tomava remédio a cada dor que eu sentia, hoje eu já não preciso mais. Inclusive agora eu estou no período e não estou sentindo a necessidade de tomar um remédio. Eu não estou sentindo dor no extremo a ponto de ficar na cama só deitada. Entende? Eu já fiz caminhada hoje pela manhã, então isso pra mim já é o sobrenatural que eu tô vivendo. Eu tô vivendo o sobrenatural. Então eu não preciso ver que minha barriga ela já não tem mais o mesmo volume de quando eu tive o diagnóstico para poder dizer eu estou vivendo um milagre. Eu vivi o milagre, eu vivi a cura. Eu não preciso necessariamente ver isso acontecer. Eu já digo hoje que eu estou vivendo o sobrenatural, que eu estou vivendo o milagre, que eu estou curada. Porque para minha realidade interior, eu estou vivendo o sobrenatural, eu estou vivendo o milagre. Para minha realidade de muitos anos anteriormente, no passado, eu estou vivendo um milagre. Eu estou vivendo um milagre. Ontem eu consegui arrumar casa, ontem eu consegui fazer comida, ontem eu consegui fazer janta, ontem eu consegui ficar de pé até meu marido chegar, ontem eu consegui caminhar com meu marido. E eu já estou no período, o que antes eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Eu estava sentindo dores todos os dias, e hoje eu já não sinto mais. Eu só estou sentindo um incômodo no período menstrual, somente isso, mas não vou dizer que eu estou sentindo dor, porque eu não estou. Mas, por que eu estou tendo esse resultado hoje? Por que eu estou tendo esse resultado? Eu já tenho quase 2 meses agora, tirei de fato, literalmente, todos os alimentos industrializados. Todos os alimentos industrializados. Eu estou comendo, cheguei a perder um peso, cheguei a perder 1 quilo, alguns quilos, porque eu estou no período de desinflamar o meu corpo. Mais pra frente, quando ele estiver já ok, que eu estiver sentindo que tá quase 100%, eu vou começar a ingerir alimentos que me façam ganhar massa muscular, porque eu não quero engordar, eu quero ganhar massa muscular. Então, tem a minha parte, tem o meu posicionamento. Às vezes a gente fica esperando muito pelo milagre. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que quer que o milagre, que caia do céu tudo, que a gente seja curado, que a gente saia por aí fazendo o que a gente acha que deve fazer. E ponto. Não, eu fui curada, eu tô livre. Acabou. Aí às vezes a pessoa tem uma doença grave, mas eu já conheci pessoas assim, tá? Eu tô falando aqui porque eu já conheci. Hoje a pessoa não tá mais entre nós, porque ela simplesmente foi irresponsável com a saúde dela. Teve um diagnóstico, começou a fazer tratamento constantemente, mas toda vez que ela comia algo que ela não podia, o corpo dela entendia e o corpo dela reagia com aquilo, ela ficava super inchada e ela simplesmente teve um tempo que acabou, ela foi irresponsável, ela foi negligente. Por que que acontece a pedra no rim? Porque a gente não bebe água. Deus ele já deu aí a água. Você tá aí movendo seus braços, suas pernas, graças a Deus, suas mãos, seus dedos. Tá enxergando, tá ouvindo, tá podendo beber, não tá precisando de sonda nem nada. A água tá aí, mas você não bebe. Você tá sendo irresponsável. E aí, Deus ele vai permitir que você sofra. Às vezes acontece sim. Não negligencie, não deixe de cuidar da sua saúde, não deixe de se cuidar, pensando que é religiosidade isso, que não é. A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. O Senhor deixou vários alimentos para a gente poder usufruir, consumir,
no mundo, né, na terra. O Senhor deixou árvores e o Senhor também ministrou comigo referente ao Jardim do Éden. O Senhor ministrou, tanto que eu coloquei no Instagram uma foto. Eu fui em um supermercado e eu senti de fazer isso. Tirei uma foto da prateleira que tem só chocolate e tirei uma foto da prateleira que tem da bancada lá que tem só fruta. E aí eu coloquei. Aí eu tinha lido essa palavra e eu lembrei, eu falei, meu Deus, que forte, né? A árvore da vida está no meio do jardim. Assim também está a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. No meio do jardim. O Senhor poderia ter escondido a árvore do conhecimento? Poderia sim. Mas Ele não escondeu por quê? Porque Ele quer que a gente tenha domínio próprio. Ele quer que nós tenhamos o domínio. Está lá exposto o pecado. Assim como para o pecado também nós estamos expostos. Mas Ele quer o quê? Que nós temos domínio próprio. E aí Ele fala para Caim, no momento que Caim ele se revolta porque a oferta dele não foi aceita, ele questiona o Senhor, se eu não me engano é isso, e aí depois o Senhor fala, se você fizer a coisa certa, você vai ser aceito. E tenha cuidado, o pecado já está à porta, querendo controlá-lo, mas você que tem que dominá-lo. Mas é você que tem que dominá-lo. O Senhor estava chamando a atenção de Caim. O pecado já estava ali, ó. Toque, 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 toque. Perto dele, na porta. O pecado estava na porta. Já perto dele, já sondando ele ali, ó. Assim estão os alimentos. Assim estão os alimentos expostos no mercado. Assim estão os alimentos industrializados. Os alimentos que só contêm glúten, que são extremamente inflamatórios. E assim também tá os alimentos que fazem bem. Só que a gente faz o quê? E no versículo seguinte, Caim vai e convida Abel para ir lá e matar Abel. Então, ele nem sequer, eu acredito que ele nem sequer deu ouvido ao que Deus estava dizendo. Eu tenho quase certeza. Porque não há nenhuma resposta, não há nenhum questionamento dele. Ele ouviu por aqui e saiu por aqui. Acabou. Às vezes assim a gente faz. O Senhor está nos alertando. O Senhor está deixando a árvore do conhecimento ali na nossa frente. Mas também Ele está deixando a árvore da vida na nossa frente. Ele está deixando ali a prateleira do chocolate. Mas Ele também está deixando ali a bancada das frutas. E a gente que escolhe. A gente que escolhe. A gente tem que ter domínio próprio. Então, é da nossa responsabilidade. É da nossa responsabilidade. Brenda, você já foi curada, como você colocou no título do vídeo? Eu acredito que eu estou sendo curada. É um processo. Eu estou sendo curada. Eu estou sendo curada. Gente, eu estou vivendo um milagre. E eu entendo que o Senhor ele dá o fardo a quem tem estrutura. O Senhor só dá conforme a capacidade de cada um. Ele deu, já viu a parábola dos talentos? Ele dá conforme a capacidade de cada um. Então, se ele não opera um milagre na sua vida ainda hoje, você já vem orando por isso há muito tempo. Tente entender o que o Senhor quer te falar com isso. Tente entender o porquê que você ainda não recebeu o milagre. Porque Deus ele pode fazer em segundos o milagre acontecer. Ele pode fazer o milagre acontecer com o pastor orando, com você orando em casa, com a irmã orando, em uma igreja que você vai visitar, uma irmã que nem sabe o que você está passando, te toca e ora e ele cura. Ele pode fazer isso, ele pode. Mas se você já vem orando por muito tempo e ainda não aconteceu nada, desperta, mulher. Desperta, mulher, desperta. O Senhor ele está te pedindo algo a mais. O Senhor ele está te pedindo algo a mais. E não é porque você tem que sofrer mais. É porque você tem estrutura. É porque você tem capacidade. Não é dizendo que o outro irmão é fraco, que não é.
É normal, tá tudo bem, tem coisas que eu passei que talvez se você passasse você não ia muito bem, porque o Senhor ele dá conforme a nossa capacidade e ok. Mas a gente tem que ter discernimento, entendimento para poder abrir os olhos espirituais e ali na hora a gente, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça nesse momento, nesse tempo, nessa hora? O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque tem sido assim comigo, foi assim comigo desde o início. Brenda, você mudou logo, não mudei logo. Não mudei logo, foi difícil largar o pão. Eu escolhi me controlar, eu escolhi ter domínio próprio, porque é uma questão que é minha, é uma questão de saúde. Nós precisamos investir na saúde espiritual e também na saúde física e na saúde emocional. Precisamos tratar da nossa mente, precisamos tratar do nosso físico, precisamos tratar do nosso espiritual e não ficar negligenciando e não ficar terceirizando, colocando a culpa, não porque meu marido é assim, não porque minha. Não, é você. Deus está chamando você, Deus quer que você se atente, Deus quer que você se alerte. O Senhor é amor, mas também é justiça. Gente, pelo amor de Deus, maturidade. Para entender o que é que o Senhor quer de mim, o que é que o Senhor quer fazer em mim, através de mim, o que é que o Senhor está me pedindo nesse tempo. É para ficar em um tempo de solitude, onde de ficar ali quietinho. Quem é você? Como uma amiga minha me falou ontem. E aí, quem é você quando o Senhor permite que ninguém te ligue? Quando o Senhor permite que ninguém te chame para tomar um café? Quando você tenta marcar, mas não consegue algo com alguém? Quando você tenta se socializar, mas você não consegue? Quando você está sem dinheiro? Quando você está sem trabalho? Quando você está em casa tendo que cuidar só do marido? O Senhor permitiu agora que você vá cuidar do lar. E aí, quem é você agora? Quem é você agora? Qual a sua essência? Qual a sua identidade? Já procurou buscar? Já procurou falar com Deus? Já procurou orar? Disciplinar o corpo? Treinar o corpo para todo dia fazer uma oração com mais de meia hora? Quem é você agora? Será que você ainda consegue levantar na madrugada? Mesmo não, estando, não tendo dias que você está ali socializando com as pessoas, está ali buscando entretenimento, será que consegue levantar de madrugada? Só o Senhor vendo e não precisando mostrar para os homens? Será que consegue ainda levantando de madrugada dormir e no mesmo dia ainda, quando estiver sozinha dentro de casa, não ficar murmurando e entrar em oração? E se derramar e ler a palavra e dedicar mais tempo lendo e mergulhando na palavra? Será que tem maturidade a esse nível? É sobre isso. É sobre isso. Eu termino esse vídeo fazendo com que você entenda que não é somente sobre a questão da alimentação. É sobre o que você tem buscado em Deus como um milagre. Pode ser um milagre na vida financeira, pode ser um milagre você está passando por um momento difícil, pode ser um milagre, não sei, você está querendo um aluguel, uma outra casa, ou então está em busca de um relacionamento, ou então está querendo ser mãe. Não sei, pode ser um milagre que for que você esteja buscando. Já se perguntou se você está preparado, se você está preparada e tem estrutura suficiente para receber esse milagre? Já se perguntou? Porque eu comecei a analisar, Deus está me pedindo um tempo de tratamento, um tempo de preparação, de purificação. E o Senhor está falando comigo, se prepara. Será que se eu te desse um filho agora, será que se você fosse curada agora, eu te desse um filho, como é que você ia cuidar? Será que você está pronta? Será que você tem certeza mesmo que você está pronta, que é capaz de cuidar de um filho? Que o lugar que você está tá estruturado o suficiente para ter um filho? Porque a gente só quer buscar um milagre. É uma geração de mimimi. É uma geração de eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Toda bênção é bem-vinda. E para todo mundo é assim mesmo, é bem-vindo. Mas e aí, tá fazendo o quê? Será que está se preparando o suficiente?
para receber a bênção, para ter estrutura suficiente para quando tiver a bênção não cair em tentação? Será que está se preparando o suficiente para entender que quando tiver com a bênção é necessário também orar? É necessário também levantar na madrugada? Será que vai ter tempo suficiente quando tiver a bênção para levantar na madrugada e continuar em oração? Porque quanto maior o nível, maior a guerra. Quando chegar a bênção, a guerra não vai parar não. O mundo espiritual, você acha que vai estar você acha que vai estar parado, paralisado de férias porque você recebeu a bênção? Vai estar não, filha. Vai estar de férias no mundo espiritual, não. Vai estar lá batalhando. Os anjos vão estar lá lutando com as trevas, porque as trevas vai querer tirar, vai se incomodar porque você está vivendo aquilo. E aí vai ser uma luta constante. Coisas vêm para te tirar do foco. É no meio da bênção também. Antes de receber, quando recebeu, é assim. Não para. Então será que você está preparado? Está querendo ser mãe? Será que o seu ventre está preparado o suficiente, está saudável para ter uma gestação tranquila, para ter uma gestação saudável, para gerar um feto saudável, para seu filho nascer saudável? Será que o seu corpo está preparado? Porque o Senhor tem falado isso comigo. Você está no tempo de tratamento, foi isso que eu ia falar e acabei desfocando. Está no tempo de tratamento, prepara seu corpo. Se prepara para receber a gravidez. Se prepara seu corpo, troca a alimentação, começa a tomar vitamina, começa a se preparar, porque tem mulheres que não precisam se preparar para engravidar, mas o Senhor está dizendo, você precisa. Eu poderia questionar o Senhor, por que fulano engravidou, não precisou se preparar? Por que fulano engravidou e come tanta besteira? Aí Deus me diz assim, você tem estrutura, capacidade para suportar o que eu estou te pedindo. E se você não obedecer, agora cabe a você ter responsabilidade com sua saúde, com o seu corpo, que você disse que é templo do meu espírito. Cabe a você se responsabilizar e partir para a luta. E aí? Que é muito fácil. Eu vou fazer um jejum quando não tem comida. É muito fácil. Mas e aí o jejum quando a mesa está farta? Quando o marido quer comer, não quis entrar no jejum com você, você tem que colocar o prato dele e sentar com ele na mesa e não comer nada, porque está em jejum. E aí? Renúncia. É necessário renunciar. Renunciar faz parte. Renunciar faz parte da vida do crente, da vida do adorador, do verdadeiro adorador, daquele que guarda o azeite, daquele que mantém a chama acesa, daquele que proclama a palavra, daquele que diz não só às pessoas do lado de fora, mas no secreto que quer mais de Deus, que quer mergulhar nele, que quer se aprofundar nele. Faz parte. A essência faz parte. Acostume-se e acostume o seu corpo. Treine o seu corpo. A essência faz parte. A renúncia faz parte. É da essência. Não tem quem tire. Mas nada a ver você renunciar a isso. Nada a ver para você. Para mim tem tudo a ver. Para mim tem tudo a ver. Então, é um tempo de tratamento, é um tempo de preparação, é um tempo de purificação. O Senhor, Ele quer mais de nós, independente do que Ele fizer, do que Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e nós continuamos adorando e exaltando e glorificando o nome dEle, porque Ele continua sendo Deus, Ele é único, Ele é soberano, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nós somos pecadores e vivemos embaixo da graça do Senhor, embaixo da misericórdia dEle, embaixo do favor dEle. Então, o que o Senhor te pedir hoje, não negligencie, não terceirize, porque Ele sabe a raiz como está, Ele sabe o interior como está. Então, se você teve um diagnóstico,
ou de endometriose ou de alguma outra coisa e ainda não teve um milagre, entenda, Deus ele quer algo a mais de você. Deus ele está te pedindo algo a mais. Por quê? Não porque você é o pior, porque ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você é capaz e tem pessoas precisando te ouvir quando você se posicionar. Tem pessoas precisando te ouvir que também tem essa capacidade de suportar o mesmo que você está suportando. E essa pessoa ela precisa te ouvir. Então o Senhor ele te pede mais, não porque você é o melhorzinho, não porque você é o pior, mas sim porque você tem capacidade e estrutura para suportar o que ele está te pedindo. E assim eu encerro esse vídeo. Que Deus abençoe seu dia, sua manhã, sua tarde, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Não foi um vídeo programado, mas foi um vídeo que o Senhor me ordenou passar para você aqui sobre isso nesse dia. Fiquem com Deus e até a próxima.